Sejam bem-vindos, podem se assentar. Nós estamos muito felizes nessa manhã de domingo, pela presença de todos aqui. Gostaria rapidamente de ver aqueles ou de perceber aqueles que estão nos visitando. Levantem a mão aí. Que bom, temos bastante visitantes. Estamos felizes também pela presença do nosso pastor Abraão aqui conosco. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo pelas redes. Que vocês possam, nessa manhã, ser abençoados por Deus, possam receber do Senhor tudo aquilo que vocês esperam e desejam de que o Senhor realize. E essa felicidade que nós temos, ela certamente não nos deixa alheios às dificuldades que nós estamos enfrentando. Nós sabemos, e o salmista já diz isso, que muitas são as aflições ou as dificuldades do justo, mas nós temos um Senhor, nós temos um Deus que também nos promete de que Ele nos auxilia e Ele resolve todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Ainda bem que essa igreja não é uma igreja que vende soluções, que vende facilidades para os seus membros ou para aqueles que nos escutam. Nossa igreja, ela crê num Senhor que é todo-poderoso. E nós cremos nas suas promessas. E nós temos Ele como alvo, como modelo. E Ele nos promete de que haverá um tempo em que passarão todas essas coisas. E nós estaremos com Ele. Ele habitará conosco. É o que diz a sua palavra. E Ele mesmo vai enxugar de todos nós as lágrimas. Nós não teremos mais luto, porque não haverá morte, e nós também não passaremos mais por essa aflição da dor, da angústia, do sofrimento. Então, é com essa fé, é com essa certeza de que temos um Senhor todo-poderoso que está conosco e que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração que nós exaltamos esse Deus. Então, logo após essa oração que eu quero que vocês façam comigo, por gentileza, se coloquem de pé. Nós vamos exaltar o nosso Deus e dizer que caminhamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja presente nesse meio e que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Que esse povo que clama a ti, Senhor, possa perceber, possa sentir a tua presença, possa ter os seus problemas resolvidos, possam confiar de que nós teremos realmente muitas aflições, não estamos alheios a isso. A prova disso é o que sofremos em virtude da pandemia, em virtude das vidas que foram ceifadas por causa dessa calamidade. Mas nós confiamos no Senhor e temos uma esperança viva que ferve em nós, que é a esperança da glória, ao qual nós estaremos com o Senhor e o Senhor reinará no meio do seu povo. Vem ser conosco, Senhor. Nós estamos firmes, apontando para o alvo, que é Cristo, e por isso nós te exaltamos. Amém, Senhor. Ele é exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome,
graça e paz, amém? Amém. Quando o homem diz que não há jeito para Deus, o nosso Deus, há jeito. Nada é impossível para Ele. Como diz aí o tema da nossa campanha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós devemos amar missões. Quando essa moça, o mundo já dava como perdida, e Deus alcança usando vidas nas vidas. Nós estamos então imbuídos em missões nacionais. Domingo que vem faremos então o encerramento da campanha, e eu peço que os irmãos estejam orando, participando, né? Falando em missões, nós temos aí Josias, que é nosso representante de missões, é ali o promotor de missões nacionais. Nós entramos, pastor Abraão, nesse ano em que todos diziam que o ano estava perdido. Nós aproveitamos esse ano para nos lançarmos em missões. Eu tenho explicado que a IBAN tem aí o nosso setor de missões. Nós temos uma companhia, né? Uma agência de missões Pescadores, e nós iniciamos junto com Missões Nacionais para ensinar a igreja, e nós vamos estar agora, a partir do dia 15, envolvido agora com Missões Pescadores. Falei já com o Tessalo vai vir aqui trazer a palavra, e dia 13, irmão, já está confirmado aí, o pastor Pedro e Meire vai estar vindo aqui no dia 13, esse casal maravilhoso vai estar aqui. Marcelo Caldas esteve aqui, falou das histórias de pastor Pedro, está todo mundo curioso. Até minha sogra disse, pastor Pedro confirmou? E confirmou, dia 13 está aqui. Eu já falei com ele, está tudo certo, então nós estaremos aí. Estamos sondando, pastor, a possibilidade de adotar o campo do pastor Pedro como nossa campo missionário. E aí estaremos dando esse apoio lá a ele. Então é muito alegre, ficamos muito alegres por esse motivo. Missões Nacionais, Josias, se você não sabe, mas eu vou te falar em primeira mão, já surtiu efeito no coração da igreja. Séries ali, cadê Séries? Levante a mão, Séries. Ela tem vergonha para isso. Séries, que é de saúde, vai fazer uma viagem no barco Clínica no dia 4, é isso? 4 a 6, não é isso? Então a semente aí já brotou imediatamente, a igreja se envolvendo diretamente com missões. Só falta quem? Só falta você. Vamos nos colocar à disposição do reino do Senhor, orando, contribuindo, participando. Amém? Amém. Quero chamar o pastor Abraão aqui. Pastor Abraão nos honra aí com a sua visita. Pastor Abraão vai trazer a palavra. A sua esposa não pôde estar, a minha também não. Estamos sem esposa hoje, hein, pastor? Gilda está cuidando da minha sogra, dona Detinha, que está em casa, inclusive nos assistindo. E o pastor vai estar trazendo a palavra. Deus abençoe, pastor. Sinta-se à vontade. Às vezes as pessoas imaginam que um trabalho cresça debaixo de uma poção mágica, de uma varinha mágica, de condão. E não é assim. O trabalho de Deus cresce à medida em que o povo de Deus vai se unindo em torno da liderança estabelecida por Deus e vai cumprindo o seu papel no meio da sociedade. Então é uma bênção poder estar aqui. Cléo não pôde estar conosco. Nesse instante, ela está com a equipe lá no escritório da missão. Estamos finalizando alguns projetos. Vamos viajar amanhã, preparando já toda a programação de campo de final de ano, entre os nossos campos missionários, as creches que temos. E Deus tem feito coisas incríveis, apesar de 2020 ter sido e ainda estar sendo um ano muito complicado, um ano bastante difícil, mas eu estou cada vez mais convicto de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus está no controle, irmãos, não importa o que vem pela frente. Não importa se a fogueira está aquecida 7 vezes mais. Nosso Deus está entre nós. E Ele tranquiliza a nossa alma, Ele conduz a nossa experiência segundo a sua vontade, o seu caráter e o seu propósito. Me alegrei muito de poder ouvi-los falando sobre missão, e eu não tinha visto esse vídeo ainda da Cracolândia. É muito gostoso quando a gente pode ver histórias de pessoas que são transformadas pelo poder de Deus no meio de uma sociedade tão cética, que não acredita, né? O que a sociedade diria dessa menina quando ela estava com aquela aparência da foto ali jogada no meio da rua? O que é que a sociedade diria disso? A penúltima vez que eu fui a São Paulo, eu saí com a minha esposa, nós íamos até o Colégio Batista fazer um curso
da Universidade da Família, e o meu cunhado me emprestou o carro dele, e eu saí, já com o mapa tudo certinho, para ir lá para Perdizes, onde era o Colégio Batista. No meio do caminho, eu ia pegar a direita num viaduto, que é o viaduto do Minhocão. Quando eu cheguei, estava interditado. Era um sábado, eu não sabia disso. Eles interditam o viaduto para poder as pessoas ficarem andando de bicicleta e tudo mais. E aí eu segui adiante, fui até o Parque Dom Pedro, fiz a volta e entrei por trás do Parque Dom Pedro, o GPS me guiando, para pegar uma avenida que ia dar lá na direção de Perdizes. Para minha surpresa, essa avenida passava dentro da Cracolândia. Dentro mesmo. E aí, de repente, quando eu parei na sinaleira, eu bati o olho em volta assim, eu vi aquela multidão. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um seriado muito louco na Netflix chamado... Na Netflix não, na televisão passa. Chamado The Walking Dead. Já assistiu? De repente eu olhei assim em volta e falei, Cleo, nós estamos dentro do seriado The Walking Dead. O negócio aqui tá bravo, não é? E sabe, o cenário é de total desesperança, é de angústia na alma, porque você olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, que solução a sociedade pode dar para esses coitados que estão nessa rua desse jeito, né? Nessa condição. E às vezes a gente desanima porque é tanto trabalho, tanta tarefa, tanta coisa, a obra parece tão grande que às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer não, porque o que eu vou fazer é tão pequenininho, não vai valer a pena. Mas quando a gente vê um vídeo desse, dá vontade de voltar lá, né? E dizer, gente, há uma esperança para vocês, Jesus Cristo é a esperança de vocês, a igreja do Senhor é a esperança de vocês, então vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito a favor do reino de Deus. Queria pensar nessa manhã com os irmãos sobre o templo de Deus. E eu convido vocês a abrirem em Mateus, no capítulo 21. Eu estou fazendo uma exposição em série na IBAN sobre Mateus, mas não preguei esse texto lá ainda. Isso vai acontecer só lá no ano que vem. Então, na realidade, eu estou antecipando um pouco para vocês alguma coisa que eu vou dizer à igreja só lá para fevereiro do ano que vem. Mateus, no capítulo 21, do verso 12 para frente. Vamos ler Mateus 21, do verso 12 até o verso 17. E expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram, o quê? Indignados. E perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar? Senhor, o que temos aqui nas nossas mãos é a Tua palavra. E eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor nos coloque de joelhos na Tua presença, com o coração aberto, com a mente aberta, com as mãos estendidas na tua direção, para que o Teu Espírito fale conosco. Para que esse texto da Tua verdade entre dentro de nós, sejamos tocados pela Tua palavra, abençoados
por essa porção das Escrituras Sagradas, por ela transformados, encorajados, confrontados, se necessário, levados ao verdadeiro arrependimento. Mas a nossa alma saia deste lugar alimentada pelo Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. O conceito de templo nas Escrituras varia de época para época, mas ele é caracterizado por um mesmo fundamento, um só fundamento. Nas Escrituras Sagradas, o templo é o lugar da habitação do Deus Todo-Poderoso. E se o templo tem a sua trajetória lá no deserto, quando Deus, através da liderança de Moisés, instituiu o tabernáculo, era uma grande tenda, cheia de elementos detalhadamente descritos no livro de Levítico. Um lugar solene, um lugar que traria ao povo de Deus uma dimensão da presença do Deus que eles aprenderam lá no passado, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, um Deus tão antigo, um Deus tão fora de época, um Deus que talvez não tivesse nada a ver com o universo que eles estavam vivendo naquele momento. E agora o Senhor os traz ao deserto, os liberta do Egito, os conduz ao deserto, sob liderança de Moisés, para que eles entendessem que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora ia ser também o Deus dos hebreus exilados, dos hebreus fugitivos, dos hebreus peregrinos do deserto, dos hebreus obstinados, teimosos, caracterizados como nós, como pecadores para os quais não havia solução. E para isso Deus usa o tabernáculo como instrumento de atração dos olhos, da atenção de toda aquela comunidade. No tabernáculo eles iriam se reunir, no tabernáculo eles iriam adorar, no tabernáculo eles iriam oferecer o sacrifício pelos seus pecados, sombras das coisas que viriam. Paulo ensina isso em Colossenses. Sombra de algo que viria. Não era a religião pela religião, não era o tabernáculo pelo tabernáculo. Era Deus por trás de tudo aquilo. Era a presença do Todo-Poderoso. O tabernáculo vai até Davi. E Davi começa a esboçar a construção de um templo, agora na terra prometida. O lugar da habitação de Deus. E Deus diz a Davi: Davi, você não vai construir esse templo, um memorial em meu nome, porque você derramou muito sangue. Você foi um homem de muitas batalhas. E esse privilégio foi outorgado a Salomão, filho de Davi, que então constrói um templo suntuoso, que atraía a atenção não só das pessoas, mas das demais nações. O templo era tão grande que dava aos seres humanos que ali estavam aquela dimensão, aquela sensação da grandiosidade de Deus. Mas o tempo foi passando e aquilo que veio para chamar a atenção do povo para Deus e atrair o povo à presença do Senhor, acabou se transformando no ídolo do povo, no orgulho do povo. Então o templo perdeu o seu propósito e passou a ser meramente mais um elemento
de contradição da religião judaica. Deus não estava mais no templo. Foi necessário que o templo fosse derrubado no exílio babilônico, reconstruído depois dele. Agora numa versão bem mais simples. Eu diria, pastor Marcos Chervinsky, a versão mais armengada, como diz o baiano, não é? Mesmo que houvesse a promessa de Deus de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo, ele não representava, em termos de construção, de arquitetura, de suntuosidade, o que era o primeiro templo construído por Salomão. Agora é um templozinho mais simples. É a recuperação daquilo que havia sido praticamente todo demolido. Muito embora a promessa de que a glória do segundo templo estivesse relacionada a Cristo, mas na cabeça das pessoas continuava relacionada ao templo, e ele também se tornou um fator de contradição, porque as pessoas diziam: por que se Deus disse que a glória do segundo templo seria maior do que do primeiro, por que é que o segundo não é tão suntuoso e tão lindo quanto o primeiro? Simples, o Senhor não estava falando do templo físico. O templo era Jesus a quem se referia. O segundo período dessa história extraordinária não tinha a ver com blocos, cimento, argamassa e óleo de baleia, como se usava naquela época para construir, ou qualquer outro elemento. A glória do segundo templo seria o advento de Cristo Jesus, a sua chegada a este mundo, que transtornaria